Salve, 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 rapaziada, todos os BahiaCasters ligados com a gente nesse momento. Estamos conectados na maior vibe positiva a partir de agora no nosso canal aqui no BahiaCast. Então, sem mais delongas, em nome de toda a equipe do BahiaCast, que é Walter Cabeça na direção da equipe técnica, Bill na direção do programa, direção geral do programa, e também Prince Adamo na produção e agitos gerais. A gente tem a honra de anunciar o nosso convidado dessa noite, que é uma figura difícil de definir, viu? Porque ele tem uma atuação tão expressiva em vários campos. Mas a gente vai começar pelo começo e depois a gente vai desenvolvendo junto com vocês aqui, porque vocês podem se inscrever no canal, vocês podem ativar o sino, vocês podem também dar like, podem comentar e podem nos ajudar nessa interação aqui com esse grande convidado da noite, que é o professor e cineasta internacionalmente premiado, o nosso Djalma Calmon. Boa noite a todos, boa noite a todas. Tudo bom, Serginho? Muito bom, meu irmão. Satisfação, o convite que vocês me fizeram do BahiaCast. E vamos bater esse papo. Massa. Muito bom, viu? Agradecer aí que você veio correndo da sala de aula, né? Saí de aula até 18h30, lá em Vilas. E aí vim direto pra cá, não deu nem tempo de passar em casa. Foi corrido. Que é algo até interessante que você falou, a gente estava falando em off aqui, dessa coisa que foi durante a pandemia, né? Porque, lógico, que nós tivemos aquele momento, todos nós, né? Tivemos aquele primeiro momento em que a gente não sabia o que ia acontecer, aquele terror em casa, mas que, no seu caso, também você se desdobrou e trabalhou o tempo todo, né? Então, foi isso, né? Antes da pandemia, o coletivo da gente, a produtora da gente, tinha acabado... Pronto. Aqui pra ficar mais pertinho? Isso. Tá ok, tá massa. Obrigado, Prince. Então, assim, obrigado. A gente tinha acabado de rodar um filme, então a gente rodou o filme 5 Fitas entre janeiro e fevereiro de 2020. Então, a gente chegou a rodar, inclusive, na Lavagem do Bonfim, esse filme, e a gente estava com um produto na mão, e aí entrou a pandemia. A gente tinha começado a poder fazer uma capitalização para poder lançar o filme lá fora e até para custear, porque a gente fez o filme sem incentivo nenhum. Foi do nosso próprio bolso mesmo. E aí veio a pandemia e a gente ficou literalmente assim sem cara para fazer até uma vaquinha coletiva, fazer qualquer tipo de pedido diante da situação que a gente estava vivendo. Então, para além disso, começa a escola e a gente teve que se adaptar nesse processo, que é outra profissão que eu tenho, outra função que eu tenho. É um privilégio também trabalhar enquanto tanta gente ficou desempregada, mas não foi fácil, né? Para além disso, teve a Aldir Blanc, que veio, e a gente escreveu alguns projetos, os projetos foram contemplados, e foi aquele corre louco, por conta do prazo muito curto de produção, e tem que dar conta de tudo, né? Tem que dar conta do colégio, tem que dar conta das coisas em casa, e tem que dar conta da produtora também, das demandas da produtora. Foi isso. Sem dúvida. O lado professor, que eu estou vendo, né, por vários amigos também, né, e em casa também, apesar do que muita gente pensa, ficou muito mais complicado para o professor, o trabalho ficou mais intenso, né? Isso aconteceu com você também? Sim. Eu confesso que eu nunca tinha dado uma aula pelo modelo remoto. Não é algo assim tão novo assim. Isso já existe já há algum tempo. Obrigado por isso. Mas eu nunca tinha dado uma aula no modelo remoto. Então, assim, a princípio, as escolas elas pediram para que a gente gravasse um material e postasse no YouTube. Eu consigo, por exemplo, editar, filmar. Já mexe com isso. Eu fiz isso com minha esposa. A gente tem alguns equipamentos. Então, funcionou. Ok. Assim, muitas colegas tiveram muita dificuldade nesse processo. Me pediram alguma ajuda. E mesmo no distanciamento eu tentei ajudar nesse processo, mas não foi fácil depois de se adaptar às plataformas Microsoft Teams, o Zoom, o Google Meet. Cada escola ela tinha uma plataforma diferente. E a produção das aulas, né? Muitas aulas que eu tenho, elas são aulas que eu utilizava, ora o quadro, a lousa mesmo, ora o PowerPoint. Mas
digitalizar isso Tudo também? isso teve que ser feito de maneira a ser espelhado para os alunos, para as alunas. Fora isso, uma demanda de trabalho muito grande, de material extra que você tinha que mandar, adaptação para questões, avaliações, e até adequar, né, a metodologia de aula. Uma aula expositiva presencial é completamente diferente de uma aula expositiva no modelo remoto. Então, as aulas elas precisam ser mais bilaterais, né? Você precisa de uma coparticipação daquela turma para poder funcionar. Uma pessoa ali falando o tempo todo, ela está jogando palavras ao vento. É bem difícil ela conseguir atenção se não tiver algo que permita que aquelas crianças, aqueles adolescentes interajam com esse processo. Sem dúvida, foi difícil para todos, eu quero deixar claro isso que eu estou falando, assim, mas foi muito difícil para mim também ver como havia uma impaciência muito grande dos pais até, né? De entenderem todas essas dificuldades adicionais. Alguns até disseram, mas estão em casa sem fazer nada, né? Como se dar aula fosse fácil, né? Então, eu por isso que eu perguntei, eu queria deixar claro isso, porque eu vi isso dentro de casa e vi os professores muito mais cansados e trabalhando muito mais. Você não tinha mais nem essa divisão de horário de lazer, de descanso. Era o tempo todo, né? Para poder cumprir essas demandas. E eu achei isso extremamente injusto com a classe, né? Assim, porque os professores tiveram, como você falou, além da dificuldade tecnológica, toda essa dificuldade do aluno pegar e desligar a câmera, né? Ou seja, toda a cultura da gente assim, sofreu uma forte demanda imediata de mudar, e nem todos puderam acompanhar, né? Os alunos se desligam, assim, eu acho bizarro até. E aí tem esses colegas, Sidney, que foi professor no Canadá também, que ele disse assim, ele chegou aqui e falou, mas como assim os alunos, eles desligam a câmera? Para um aluno, para a educação de um aluno no Canadá, isso é uma falta de respeito total com o professor. E aqui virou uma praxe, tipo assim, até aqueles memes que a gente viu o aluno lá, tipo aluno que ligava a aula e ia dormir, tipo assim, né? A falta de respeito com a classe é algo que já vem acontecendo ao longo de um processo, né? Uhum. Eu costumo dizer que eu estou atuando numa área onde eu virei, nas duas frentes, inimigo da nação. Artista e a classe docente. Nos tornamos inimigos. Nós somos preguiçosos, acomodados. Não é trabalho o que a gente faz. E o que mais chateou, acho que a classe de uma maneira geral, é a maneira como a gente está em casa trabalhando ali numa demanda imensa e tentando, de uma maneira assim, com um espaço de tempo muito curto, porque não teve semana pedagógica, que desse conta. A semana pedagógica ela aconteceu durante as reuniões em WhatsApp, nas próprias plataformas, com uma troca entre professores e professoras a partir das experiências. Estou fazendo isso, está funcionando. Eu estou fazendo isso e não está dando certo. E esse esforço, né, o fato da gente estar dando aula de casa e o fato de não estarmos nos deslocando como se a gente não estivesse trabalhando. É muito louco isso. Então, para além de todo o processo que vem acontecendo nos últimos anos, somos doutrinadores, somos comunistas, uma influência negativa, né? Eu não posso perder essa. Mas não essa pode acidez, mesmo, né? mas sim, com certeza. Então, assim, umas paranoias. Para além desse processo, houve esse plus, digamos assim. Agora viramos preguiçosos, a gente não trabalha. Né? O cara não tá dando aula, ele tá ali falando amenidades e passando um PowerPoint, porque ele não tá fisicamente na sala de aula atuando. Na verdade, o processo é muito maior e até angustiante. Eu posso te dizer que alguns professores, inclusive no início desse ano letivo, mandavam um zap, pô, Dija, eu assisti sua aula e aí rolou uma interação com a galera. Você tá fazendo o quê? Como é isso? E uma das coisas que eu disse para essas pessoas foi assim, olha só, não se cobre tanto nesse processo para você não adoecer. Como muitos adoeceram. Algumas aulas vão groovar, vão funcionar e vai bater legal e você vai ter uma troca bacana e outras simplesmente não vão funcionar e tá ok. Você tem que entender isso e faz parte de um processo muito maior. Processo.
pandemia como um todo. Então, é isso. É triste que uma classe que, bom, na minha adolescência, minha fase, e que me motivou a escolher essa profissão, é que sempre houve um olhar para a docência com um olhar de carinho, com um olhar de referência, de respeito. E hoje, isso é preocupante, num país como o nosso, onde nós somos taxados como inimigos da nação, inimigo da família, inimigo do Estado, inimigo da sociedade. Então, foi um momento complicado, né? É bom, acho que é boa essa reflexão, assim, pra rapaziada estar acompanhando a gente também, para conhecer um pouco desse universo, assim, né? Ver um professor falar de como foi essa história, né? A gente teve grandes professores já aqui, como o professor Murilo Melo também, de história. E como você falou, acho que algumas matérias foram naturalmente mais fáceis pela própria dinâmica natural de como sempre foi, mas algumas foram realmente penalizadas, né, nesse processo. Mas enfim, graças a Deus estamos passando, né, por essa pandemia, pelo menos a impressão que eu estou tendo acompanhando os números diariamente. Aqui na Bahia, inclusive, eu venho acompanhando essa tendência de queda dos últimos dias, né, e dá um certo alívio, né, uma certa esperança de que a gente retorne à normalidade logo, né. Que a escola meio que já voltou, né? Como é que tá? Tá na bolha? Como é que é? Então, a partir dessa semana, um decreto municipal permitiu uma quantidade maior de pessoas em sala de aula. Então, ontem eu dei aula numa outra escola onde eu ensino. De todas as pessoas da turma já tinham tomado a vacina. A turma de segundo ano. E eu fiquei muito feliz. Eu queria poder abraçar vocês, mas ainda não dá. Tá, ainda não posso. Mas a vontade que eu tinha era de dar um abraço naquela galera. Semana passada, eu até conversei com um aluno. Se ele tiver online, ele sabe que é pra ele. E ele falou: Dija, que saco, eu não vou ficar em casa semana que vem. Eu falei: cara, presta atenção, ó. Você tá vivendo uma fase maravilhosa de sua vida. Acho que às vezes a adolescência tem suas fases, às vezes você não se sente bonita, às vezes você não se sente uma pessoa descolada, uma pessoa, né, que popular, por falta de outra palavra. Mas a adolescência, ela permite uma série de coisas, né? Você começa a sair mais, você começa a se perceber, a fazer escolhas. Então, daqui a 10 anos, eu disse a ele, daqui a 5 anos até, quando tudo isso acabar, o que você vai lembrar da escola? Que você passou 3 anos em casa, dentro do seu quarto? A vida é feita de experiências, de memórias, de desilusão amorosa, de desilusão, né, com as amizades, às vezes até familiar, você se desilude com algumas situações, você fica feliz, você interage com outras pessoas, você começa a se entender no mundo. E se o mundo é só o seu quarto, né, ou você enxerga o mundo através de uma tela apenas, não tem problema nenhum você enxergar e ter acesso a um outro país, uma outra cultura, através do celular, através do computador, não tem problema nenhum com isso. Mas o mundo também é feito de relações orgânicas, né, do abraço, do toque. Parafraseando o Mário de Andrade, a vida é feita de amores e tumultos de amor, né? Então é importante a gente estar vivendo, perdendo, ganhando, chorando, sorrindo, mas vivendo. É assim que a gente aprende a viver, né? E não dá para ficar dentro de casa o tempo todo. É importante sair, é importante que eles voltem à normalidade. E os desafios que isso vai impor, você tem que acordar mesmo e, enfim, tomar esse gole de coragem de manhã e encarar a vida. Como é? Eu falei, velho, isso é pra vida. Também vai ter dia que você vai acordar com 30 anos e vai, cara, tenho que acordar, tenho que trabalhar. E é isso, e bola pra frente, né? Então, que bom que as coisas estão melhorando. A escola, nesse processo de readaptação, ela vai caminhando para uma
entre aspas, normalidade. Não dá para dizer assim que ainda é normal, e elas não têm acesso a certos espaços dentro das escolas, dentro da escola, mas já está ficando melhor. Graças a Deus, né? Muito legal essa coisa. Como é? A vida é feita de amores e tumultos de amor. Tá vendo aí? Você que tá vendo a gente aí, tá vendo o seu professor Dija. É assim que o pessoal te chama mesmo, Dija? É, Dija. É muito legal, né? É um carinho, né, Djalma? As poucas vezes que a gente interagiu, eu percebi muito isso, o carinho dos meninos com você, assim. E aí volta um pouco daquilo que você falou, que a despeito dessa névoa que a gente tá vivendo, mas ainda dá um espaço para o carinho, para admiração, para referência do professor, né? E você experimenta isso também? Muito. Às vezes, eu acho que é por conta de questões muito políticas que a gente está vivenciando hoje e ideológicas nesse processo. E isso é uma construção, né? Isso não é de hoje. Isso começa lá no golpe de 2016 e isso é uma construção que vem sistemática e vem crescendo. E temos o panorama que está instalado hoje no Brasil, né? Com teorias da conspiração e inimigos ocultos, misteriosos. Imaginários até, né? Imaginários. Eu gostei de uma, assim, né, como alegoria, eu gostei muito da imagem de Tico Santa Cruz quando ele fala do espantalho, né? Espantalho, enfim. Mas é um processo, né? Processo democrático. Vamos ver até quando se desenrola. Você que está vendo a gente, você pode se inscrever no canal, você pode ativar o sino para você saber todas as vezes que a gente está ao vivo e também quando a gente faz de repente um upload, que essa semana vai rolar um upload também com a janela de Libras do episódio de Ronaldo Freitas, né? Então não é somente quando a gente está ao vivo. Você pode comentar e pode dar like. Inclusive já teve interação, Cabas? Como é que nós estamos aí? SOS Agiota. Memes de EAD é um desrespeito gigantesco com o professor, mesmo sendo muito engraçado. A gente agradece aí pela participação. Denison também, muito obrigado. Denison Xavier. Infelizmente o Brasil é um país onde a educação não está em primeiro lugar. No dia em que isso acontecer, aí sim haverá um futuro para a nação. Né? Eu também sou partidário dessa ideia aí, sempre fui, né? Independente do que a gente está vivendo hoje, eu sempre... que eu falo sempre isso, né? Quando às vezes as pessoas reclamam de alguma postura da gente, falam assim, mas gente, eu já falava isso antes dessa polarização, eu não vou mudar também, eu tô aí, né, João? Perfeito. O artista, cineasta, o diretor, já vinha militando há quanto tempo, né? Junto com o professor? Então, assim, fazer cinema sempre foi um sonho, né? Sempre foi uma vontade de adolescente. Aí. Meu pai, ele queria que eu fosse engenheiro químico ou algo desse gênero. E foi na adolescência que eu descobri essa paixão pelo cinema. E numa ausência, né, de uma faculdade de cinema pública, sobretudo aqui em Salvador, eu fui buscar outros caminhos. Eu tive uma professora, que é minha colega de trabalho hoje, professora Paula Barbosa. E aí Paulinha, ela disse, pô, já você escreve bem. Então, talvez você vá para letras e você se encontre nesse caminho para escrever um roteiro ou algo desse tipo. E foi justamente isso. Em 2016 eu botei isso na minha cabeça a partir de um amigo meu que trabalha com audiovisual, um amigo irmão, que é o produtor Gabriel Bico, grande produtor aqui de Salvador, da área de audiovisual. E ele sempre disse, pô, bicho, você conhece cinema, pô, por que você não vai estudar cinema? Eu falei, não, cinema é coisa de gente rica. Cinema é coisa de gente que tem dinheiro, não tem condição de fazer cinema. Ele, não, velho, dá pra fazer cinema, tem gente fazendo cinema. A revolução audiovisual é uma revolução do presente, as pessoas consomem audiovisual hoje através do celular, tablet, TV, então tudo é muito audiovisual. Véi, se joga. E aí em 2017 abri o curso livre de cinema da UFMA, eu me inscrevi. E nesse curso de cinema, eu me reuni com a galera, onde todas as pessoas do meu grupo eram pessoas pretas. E chamou atenção o fato de, mesmo numa cidade como Salvador, onde somos maioria, existem pouquíssimas pessoas
naquela época, né, em 2017, fazendo cinema. Então, e isso no processo, né? Quando eu ia a uma sala de cinema, a maior parte das pessoas que estavam lá assistindo o filme eram brancas. As protagonistas eram brancas, o filme era dirigido por uma pessoa branca, era escrito por uma pessoa branca, era produzido por uma produtora branca. E a gente falou, velho, vamos fazer uma coisa diferente. Vamos criar um coletivo onde a gente possa contar as nossas próprias histórias. Foi aí que eu vi uma Martins, que está na Espanha, deve estar escutando a gente e vendo a gente. Ela passou agora no mestrado em curadoria de cinema na Universidade de San Sebastián, então está enriquecendo ainda mais o currículo dela para voltar aqui para o Brasil e trazer mais coisas boas para nossa terra. E o Heraldo de Deus, que é também Sim. meu sócio, é ator, produtor, cineasta. Então a gente resolveu montar uma produtora que contasse as nossas histórias. Que nós fôssemos as pessoas que estariam não só na frente, na tela ali, mas atrás da câmera também. Em toda a cadeia produtiva. Toda. Então, o primeiro filme da gente, 90% das pessoas que trabalharam nesse filme são pessoas pretas. E aí isso só fluiu. E nesse rolê, nesse processo, a gente descobriu que existiam outras pessoas pretas fazendo cinema também. Como o pessoal da Girapomba, que é Marisa Urbano, a Saturnema, que é Diana do Carmo e o Ariel, a Grametri, a Ori, que eu tive o prazer de conhecer e trabalhar também, com a Ailton Pinheiro, a EPA, da Daiane. Então a gente foi descobrindo várias outras pessoas, né? E aí a gente descobriu também no final das contas, né? A Larissa, a fulana de tal, e toda uma galera que faz audiovisual aqui em Salvador e que são pessoas pretas contando essas histórias também, só que eu é que não sabia que estava rolando. E esses coletivos começaram a se fortalecer. Então, quando alguém quer fazer um filme, independente de ter dinheiro ou não, então a gente cola na produção. A gente ajuda, sei lá, no que for possível. A gente faz a pré-produção e a produção e a pós-produção, tudo junto. E assim a gente consegue viabilizar esses projetos e fazer esse cinema. Justamente porque quando a gente vai para esses rolês dos festivais de cinema aqui na Bahia e fora do Brasil, a gente começa a perceber que a gente está fazendo algo diferente. A gente está fazendo algo que tem uma identidade, sabe? Os festivais de cinema ainda são festivais onde a maior parte das pessoas que realizam são pessoas brancas. O audiovisual é uma área majoritariamente de pessoas brancas, homens basicamente. Então a gente não só quer mudar esse processo, mas também no que se refere às mulheres, né? A gente está em 2021, você tem 3 mulheres negras que dirigiram longas-metragens no Brasil. Você tem a Adélia Sampaio, que é da década de 70, tem a Viviane Ferreira, Camila de Moraes, eu não consigo lembrar de outra agora. Então é necessário que mulheres também ocupem essa função principal, né? Elas dirijam, elas escrevam, elas sejam as protagonistas, não só das histórias, mas do processo também de criação. Pô, eu acho isso muito legal, porque eu tô agora num projeto que é o Mulher com a Palavra, né? Da Rita Batista. E tá no ano 5 esse projeto. E eu acho que é muito interessante isso que a gente vai chamar de Zeitgeist. Bom, até aproveitando aqui para dizer isso para a rapaziada, o nosso compromisso aqui é com relevância, viu, gente? Então, vamos nessa aí. Quem quiser colar e quiser fazer algo como interessante essa ideia do coletivo, que acha que é relevante, que é algo que realmente é atemporal, que nos completa como seres humanos complexos. Então, dê seu like, compartilhe e dê uma força a gente, porque abrir mão da relevância a gente não vai mais, né? Não tem jeito. Então, só para concluir a história do Mulher com a Palavra. Então, eu tô vendo uma série de mulheres em posições hoje lutaram, né? Muito para chegar em posições, como você falou, de protagonismo. E como essa consciência, Djalma, isso que é bonito, cara. Tô vendo você falando aqui e eu viajando nisso. Como a gente tem hoje uma consciência muito maior, né? Enquanto povos periféricos, né? Aí a gente vai para aquela coisa dos recortes, né? De gênero, como você falou, de cor da pele, de
orientação sexual, aquela coisa que a gente já, enfim, que a gente já vem batendo nessa tecla há um tempo. Mas é tão bonito a gente ver que tá chegando uma rapaziada nova e que tem uma consciência muito clara disso, né? É um momento pivotal mesmo nesse sentido, de mudança, cara, sabe? Assim, de... Porra, é muito bonito isso. Você falou de Heraldo, eu tenho acompanhado o trabalho dele com o... Até Provar Que Não. Mais recentemente com o Punho Negro também, com a Carol Alves, né? Que eu até convidei aqui, até curioso isso, porque eu convidei a Carol. Eu achei tão importante isso que eu tô te falando, que quando a gente foi fazer nosso programa, depois do programa piloto, eu falei, pô, quem vai abrir o primeiro? Eu pensei em Carol, chamei Carol. Mas a gente teve um problema aqui, né? Como diz, de motivo de força maior, a gente não pôde fazer no dia. E aí a gente não conseguiu mais depois fazer a data, né? Trazer Carol. Mas eu queria que fosse aquela mulher, com aquele cabelo Black Power, com aquela história, com aquele protagonismo, que abrisse todos os BaiaCast de todos os tempos, né? O primeiro de todos. E não rolou, mas a gente ainda tem esperança de que ela venha um dia. E o Heraldo, pô, Heraldo, eu sou fã do Heraldo de Deus. Que você tem, ele é seu sócio na Sujeito Filmes. Isso, ele é o meu sócio na Sujeito Filmes. Heraldo também é um dos idealizadores da Auriçado Produções. Eu não podia deixar de falar da Auriçado Produções, sim. Que é um coletivo também audiovisual de pessoas pretas, que já tem, inclusive, há mais tempo que a Sujeito. A gente tem um canal do YouTube e a gente faz uma série de produções voltadas para cultura antirracista. Então são vídeos de 3, 4, 5 minutos, pessoas que se interessarem pelo material. A gente tem um material bem vasto. Carol, ela participou assim, de muitas produções da gente. Recentemente, isso durante a pandemia, em novembro do ano passado, a gente rodou, a gente foi contemplado e contratados, né, o coletivo para poder produzir vídeos institucionais da ONU Brasil, a partir da comemoração se não me engano, 30 anos da Conferência de Durban. Então, foi difícil demais fazer isso durante a pandemia, porque a gente fez com todos os protocolos de segurança, a gente teve que testar todo mundo. A gente optou por fazer numa única locação, para não haver deslocamento, com uma quantidade de pessoas que se comprometeram também a estar em isolamento. E, graças a Deus, ninguém se contaminou durante as gravações e o vídeo saiu super lindo. A gente recebeu, assim, muitos elogios. A gente faz com muita dificuldade, porque a gente faz sem recurso nenhum, sem incentivo algum, mas com muita vontade de produzir, porque tem muita gente talentosa nesse coletivo. E é um coletivo que também contribui com outras produções audiovisuais, como com a Sujeito e outras. Então é uma rede colaborativa de pessoas pretas do audiovisual aqui da Bahia que se junta para poder fazer acontecer, para mudar essa lógica, para mudar essa cara, né, do audiovisual produzido aqui em Salvador e aqui na Bahia de uma maneira geral. Sem dúvida. Isso é algo que eu percebo que está rolando muito no mundo todo, né? Eu ia falar a expressão Zeitgeist no sentido, no alemão mesmo, né? Como sentimento do tempo, né? Então a gente percebe que não é como é que chama? Um empreendimento isolado. Existem muitos grupos e núcleos no mundo todo fazendo coisas dessa natureza, né? Isso é extremamente empolgante para mim, né? Porque vejo que é uma continuidade aí, né? Que a despeito desse momento que a gente está vivendo, de muita dificuldade, né? No plano institucional, até no ponto de vista do incentivo financeiro, né? A gente tem a Ancine aí, por exemplo, que está aí para poder contemplar justamente essas mentes criadoras, né, no nosso país. Mas o que a gente está vendo é um certo recrudescimento, né, disso, né, um encolhimento das verbas e de uma certa liberdade também criativa, né? Mas a despeito disso, apesar de você, como diz, né? amanhã de ser outro dia. Vamos que vamos. Cabeça, interações aí? Vamos lá, Danilo Reis, ser humano incrível, quem convive com ele sabe como ele é sincero e parceiro, é a cara de Dija. Ser sincero e parceiro é a cara de Dija. Cinema e educação só ganham com a sua presença, irmão. Obrigado, Danilo. Meniki, não sei se está falando certo, então pode até falar isso. Coloca aí uma. Tá certo? A galera é da... Meniki. Meniki. Galera é da Auriçado aí, salve, salve. Dija é um grande diretor e parceiro de coletivo. A Auriçado Produções se orgulha de você, super. Muito bom. Meniki.
É o mesmo. Ok. Pronto, tá chegando mais coisa aí. Então é isso aí, rapaziada. Interaja, fortaleça, né? Você pode fazer pergunta aqui a DJ, que ele vai falar tudo. Já começou logo debulhando aí esses bastidores aí do audiovisual da Bahia, porque tem que falar mesmo, né? Eu acho que assim. Isso não significa que isso também é a despeito de tanta coisa boa que se produz também, né? Mas de poder realmente democratizar nesse sentido aí, porque é visível, cara. É visível que realmente assim é complicado pra gente fazer. Isso em todas as áreas da arte, não é só no cinema, né? A gente que é da música também percebe muito isso. A gente vê, por exemplo, quando eu falei do Zeitgeist, eu lembro imediatamente do Festival Rumpilés, que também está com a gente lá, na acessibilidade da arte, e que a tônica é justamente essa. A preocupação, né, do grande Letieres Leite, colocando pessoas realmente protagonistas dessa história desde uma geração anterior. Então, Lazo falando disso que você está falando, Márcia Short falando disso que você está falando, né? A geração mais jovem da turma do Rumpilezinho, que já está vindo já consciente desse processo. Ele fala assim, de quem era a planilha? O artista negro do simbólico a gente já tem. Bota o artista negro lá. Mas ele é dono da planilha? Quer dizer, ele é dono das escolhas, né? Então, estéticas, inclusive, né? Então, esse sentimento, ele está disseminado em vários campos da arte, e isso é muito motivador, né? Eu vejo que é algo que está acontecendo, que você está pensando assim, mas que tem muita gente pensando assim, e que a gente com certeza vai produzir muita coisa interessante. A gente espera, por exemplo, aqui a presença de Leno, né? Nosso Leno, que lançou o livro recentemente. Meu livro está chegando lá em casa, eu já vou fazer o videozinho e a gente vai marcar a data para Leno vir aqui falar da experiência dele, riquíssima também, né? E se pegar o grupo dele, aí, meu irmão, vai até o final do ano, porque todo mundo tem uma história muito legal nesse sentido para contar. Daniele Souza, Oriçado presente. Simbora Dija, parceirão super comprometido com o nosso coletivo. Maravilhosa. Eu não sei se você sabe, Leno Sacramento é um dos idealizadores da Oriçado Produções. Pronto. Ele participou também das primeiras produções da Oriçado, então é outro parceirão da gente. Uma figura ímpar, uma história de vida incrível, um artista fabuloso. Quem não assistiu a peça A Encruzilhada, assista, porque é uma porrada. É muito bom. O que você está dizendo ali dos bastidores que é mesmo? É um monólogo dele, e, assim, triste coincidência é que a história do monólogo que precede o acontecimento dele ter sido baleado. E hoje eu moro assim a pouquíssimos metros de onde ele foi baleado. E que é próximo a uma encruzilhada. Caramba. É surreal o que aconteceu com ele. Ele estava voltando. Na verdade, ele estava indo para um ensaio. Eu tava voltando do Sartre quando eu recebi a mensagem. Leno foi baleado. Eu tava na van da escola. E eu tomei um susto assim, como ele foi baleado? Não, ele foi baleado na Avenida 7 de Setembro. À luz do dia. Então, quando um homem negro, numa bicicleta, indo para o ensaio, na Avenida 7 de Setembro, uma avenida super movimentada, à luz do dia, ele toma um tiro, né? Isso aí remete ao próximo filme da Sujeito Filmes, já posso falar. Sem ser spoiler, quantos né? mais, né? Quantos mais precisam ser baleados, precisam morrer pra gente poder entender que o racismo, ele mata e mata todo dia pessoas pretas, né? E curiosamente, por ele ser uma figura pública, né? Por ser um cara que, além de ser conhecido pela classe artística toda, né? E de ser reconhecido de grande público. Pô. O cara tem um legado com um grande público, né? Um artista importantíssimo, junto com toda a turma do bando. Passar por uma experiência dessa, né? Quer dizer, que as pessoas podem talvez só tocar de quão é grave a situação porque ele era uma figura pública. Né? Porque aconteceu com ele, porque todo dia acontece. Com pessoas, com ninguém, né? Com pessoas que não têm sobrenome, que não têm um reconhecimento, uma visibilidade, como é o caso dele, né? Porque tendo isso acontecido com ele, é certo que todos nós amplificamos isso, né? Todos nós, de alguma forma, de A a Z, temos alcance a um público, né? E todos nós, a classe artística, nós amplificamos isso. Por isso mesmo que eu
pediu meu livro, ele mandou, tá chegando esses dias, e eu pedi pra mim, mas também, aí já falei com ele pra ele vir aqui contar essa história e tal, e contar, que é importante a gente documentar isso, né, esse processo todo. É importante, e assim, essas histórias, elas precisam vir à tona, né, a gente precisa tomar conhecimento disso. Eu acho que a arte é uma forma da gente aproximar essas histórias do grande público, então através da música, através do cinema, através da literatura, através do teatro, através das artes plásticas de uma maneira geral, para não deixar dança e ninguém de fora. É importante, então, a retomada, a partir desse processo de pandemia, a retomada da área artística e da cultura, ela se faz necessária para que as pessoas, elas assistindo a outras histórias e ouvindo e tendo acesso fora dessa casinha, que eu vou voltar lá para o que eu estava discutindo com o meu aluno, fora do seu mundo, que é super controlado, você escolhe aquilo que você quer ver e aquilo que você quer assistir, né? E às vezes a arte, ela tem esse poder de surpreender, né? De você fazer uma reflexão em cima daquilo que talvez você não estivesse esperando, você não estivesse se preparando, e é nessa inquietação que vem a catarse. E você toma a dimensão de um outro universo, de um outro mundo que está fora ali do seu quarto, que está fora da sua casa, e te tira desse estado de conforto, né? É muito importante que esse vírus vá embora, para que a arte ela possa ser esse mecanismo, né, de comunicação. Djalma, falando disso, eu queria a sua opinião sobre isso, que eu cheguei a essa conclusão, acho que não é uma conclusão genial, acho que muita gente pode ter chegado a essa conclusão, porque eu não me considero genial tanto assim, mas eu acredito até que foi uma coisa muito sintomática que rolou na sociedade, foi que com o rompimento desse contato com a arte, eu digo de tudo, desde o cara que toca no barzinho, que você tá ali, tá tomando cerveja, tá com a gata ali e tal, tá paquerando a menina, ou ela paquerando, enfim, não importa. Desde dessa instância, até essas instâncias mais profundas, dos monólogos, e do teatro, e do cinema independente, o cinema mais conceitual, esse corte da humanidade com a arte por conta da pandemia dessensibilizou muito a nossa sociedade. Eu não vi muita gente falando sobre isso, mas eu achei isso de um determinado momento, eu falei, pô, a rapaziada tá muito dessensibilizada. Muito, né? Dos dois lados até, vamos dizer assim, porque só sobrou a expressão do ódio. Toda essa catarse que você falou, ela foi, como posso dizer, represada, né? Então, daí, talvez essa reflexão seja importante para a sociedade como um todo, da importância da arte, cara. Não precisa nem ser engajada não, sabe? Acho que tudo bem ter engajamento, mas... Mesmo aquela que serve... como forma de você relaxar, entretenimento, né? Entretenimento. A arte é importante nesse sentido também. Se você pega assim de março ou fevereiro do ano passado, março do ano passado até hoje, há uma escassez de produções ao vivo. Tudo bem, a gente se reinventou enquanto arte. A gente está usando mecanismos multimídia para poder chegar até essas pessoas, mas é menos orgânico, né? Eu acho que há essa necessidade, inclusive do desabafo, inclusive do deleite e da risada, do choro. E isso a arte ela preenche. E a ausência disso, ela também causa essa dessensibilização, né, cara? Sim. Eu compactuo com o seu pensamento nesse aspecto. A gente vive um momento onde as pessoas, entre aspas, trancadas em suas casas, saíram apenas para trabalhar. Não sois máquina, né? Seres humanos é quem sois, dizia Charlie Chaplin. A gente precisa chorar, a gente precisa rir, a gente quer contato. Amores e tumultos de amores. É isso. É isso aí. Eu tô conversando aqui com o Djalma Calmon. Gente, que papo legal, cara. Espero que vocês estejam gostando aí em alguma medida. Espero que estejam gostando tanto quanto a gente. E se estiverem, se inscrevam no canal, compartilhem, ativem o sino, comentem também e deem like. Tem mais interação, Cabas? Vamos lá. Bastante, ó.
Isso é um grande indicativo, um termômetro, viu, Djalma? Vini Nepomuceno, Dija é inspiração. Obrigado por ter cruzado o meu caminho. A Vini foi meu aluno, é talentosíssimo, gente. Ele é cineasta também, ele foi meu aluno no LabCines, que foi um projeto contemplado pela Lei Aldir Blanc, que eu dava aula de roteiro, certo? E ele tem um filme, assim, maravilhoso, e toda a turma, ela foi feita de maneira remota. Ele fez esse filme sem recurso algum, utilizando basicamente Vini Produções, tá? Onde eles atuavam em toda a área de pré-produção e produção. Ele foi uma das pessoas premiadas nesse projeto. E ele é de Cachoeira e faz o curso de cinema. Se eu estiver enganado, Vini, me corrija aí, mas ele faz o curso de cinema pela Universidade Federal do Recôncavo de cinema. E eu que tive o prazer de entrar em contato com pessoas do interior do estado da Bahia. Esse curso de cinema ele foi totalmente voltado para o interior da Bahia. Há de se ressaltar também que a produção de audiovisual ela é basicamente concentrada nas capitais, sobretudo nos principais estados. E não se dá um olhar para o interior do estado, né, aqui na Bahia. E tem muita gente talentosa, né, em Luiz Eduardo Magalhães, Queimadas, Cachoeira, São Francisco do Conde. Gente, desculpa se eu estou esquecendo alguém aqui, mas Ilhéus. Então tem muita gente talentosa no interior do estado. Às vezes você vai para o festival de cinema, e o festival de cinema, mesmo daqui do estado da Bahia, eu tô falando de uma maneira assim bem tranquila, porque eu vou para esses festivais, né? A gente escreve nossos filmes nesses festivais e é óbvio uma vitrine, tá? Mas algumas produções elas são muito centralizadas aqui em Salvador. Então é importante a gente olhar para o interior do estado e para essa diversidade. Então nessa turma tinham pessoas de Serra Grande, de Queimadas, enfim. No interior da Bahia, acho que foram 11 cidades do interior da Bahia, e com filmes assim maravilhosos que é. Então essa galera que produziu esses filmes, e assim de maneira muito independente, tipo assim, meu sócio ele falou independente, né? Ele criou a Heraldo de Deus, essa nomenclatura aí entre parênteses. Porque você depende, às vezes, do vizinho, da vizinha, do brother, da amiga, pra poder movimentar. É um que segura a câmera, ou o boom, ou não tem boom, improvisa com um fone de ouvido pra fazer um lapela e vai na guerrilha, né? Vai na vontade de se expressar. Eu acho que a arte, de uma maneira geral, é a vontade que a gente tem de se expressar e compartilhar aquilo que a gente tem dentro da gente com outras pessoas, né? Sem dúvida. É isso. Mas Bill me deu um sinal de luz ali, foi pra quê, Bill? Vai ter mais interação? É isso? Ah, Vini Nepomuceno, formei, agora já tô no mestrado e... Uau! Que legal. Como isso também é importante pra gente como professor, não é, Djalma? Danilo Reis pergunta, como está o cinema baiano no cenário nacional? Eu vou pegar carona aqui dele e ver se você consegue responder também o seguinte. Você falou da Faculdade de Cinema de Cachoeira, né? Que é recente. Aí queria que depois que você respondesse ele, você me dissesse qual o impacto que você sente depois dessa chegada desse curso. Maravilha, sim. A gente não tinha, né, um curso de cinema, como eu falei. Era um sonho que eu tinha de adolescente. Eu completei 41 anos recentemente. Com essa cara de menino. Mas... Diga aí. Tem uma semana, né, que eu completei 41 anos. Então, na minha época de vestibulando, eu não tinha opção, né? A gente não tinha faculdade de cinema aqui. A gente teria que ir para o Sudeste, né, para outro centro. Então, a partir da criação do BI, do Bacharelado Interdisciplinar em Artes, com concentração para audiovisual, e com a Universidade Federal do Recôncavo abrindo, né, o curso de cinema, isso movimentou a cena. Então, apesar, por exemplo, da Glenda Nicásio e do Ari Rosa não serem daqui da Bahia, né, é uma dupla de Minas Gerais, toda a produção foi feita aqui na Bahia do filme que assim rodou o Brasil, ganhou os principais festivais de cinema
do Brasil, que foi Café com Canela. Né? Eu sou fã dessa dupla. E aí, na sequência, isso para responder ao Danilo, a gente teve a Camila de Moraes, que é gaúcha, mas é radicada aqui em Salvador há um tempão. Toda a produção foi feita também aqui. E ela fez o Caso do Homem Errado. Não sei se vocês conhecem essa história. Confunde-se, inclusive, com a própria história do Leno. E esse filme rodou o Brasil inteiro. Foi um dos filmes indicados a concorrer ao Oscar, né? Pela Ancine. Então entrou na lista. Isso em 2019, eu posso estar enganado. Se não foi 2019, foi o próprio ano passado. Então, já movimentou legal a cena. E você tem outros expoentes daqui, né? Eu tô, por exemplo, tocando nesse aspecto. Tô puxando a sardinha aí pro cinema e audiovisual, que utiliza pessoas pretas, né, como protagonistas. Eu citei o caso da Rosa Cruz Filmes, que é a produtora do Ari Rosa e da Glenda. Mas a gente tem outras pessoas que estão nesse processo. Minha produtora está com 2 longas-metragens no processo de pré-produção, que é o Baiano Precisa Ser Estudado e o filme está a vídeo. Que título fantástico. Esse a gente foi contemplado na Audi, é uma parceria da gente com a Auri. Então a gente... Muito bom. O Baiano Precisa Ser Estudado, anota aí. Em breve, nos cinemas, em franca produção, você tem a Ana do Carmo. A Ana do Carmo, ela foi finalista, né, do Prêmio Frapa de roteiro, que é o principal festival de roteiro do Brasil, né, um dos maiores da América como um todo. Ela já teve filme exibido em Cannes também, tá? Na mostra de curtas-metragem, super vencedora de prêmios lá fora, trazendo um pouquinho também para companheiros nossos, o Ariel, né? Ariel, ele recentemente está com um filme como finalista também do Frapa, que é Trago Minha Cabeça, de Orami Barumi. Eu posso estar enganado, mas Trago Minha Cabeça, de Orami Barumi. E, enfim, a gente tem uma galera de cineastas daqui de Salvador movimentando essa cena muito forte, para além dos que já existiam, né? Edgar Navarro, a Cecília Amado, e o Petros Pires. Sim. Então, você tem uma galera que a gente precisa também fazer essa referência, não tem como não deixar de fazer, mas tem uma geração inteira. Me perdoe, o Araripe Júnior também? Sim, Araripe Júnior também, é também da velha geração. Sim. Tá? Aí a gente puxa mais um pouquinho aí, vai acabar... Aí vem até o Glauber, né? Então... Pola Ribeiro. Então, na verdade, a gente sempre teve uma representatividade, isso é preciso a gente ressaltar, e tem uma galera nova surgindo, né? Tem muita gente boa e muita gente talentosa que está sendo reconhecida fora de Salvador, né? Sim. Então, tem um pessoal que dentro dessa dificuldade da gente, inclusive... ganhar destaque aqui na nossa própria terra. Eu estava conversando com você em off, que primeiro a gente vai lá para fora, a gente lança o filme lá fora, para o filme ganhar uma rodagem, ganhar um destaque, pra gente lançar o filme aqui, né? Isso aconteceu com A Mulher do Fim do Mundo, que é da Ana do Carmo, aconteceu com os nossos filmes 5 Fitas e Quantos Mais, que é a nossa última produção. A gente primeiro lançou o filme lá fora, o filme começou a rodar lá fora, foi premiado lá fora, e aí a gente lança o filme aqui. Que você falou que... Oi? Diga. O canal no YouTube... no YouTube a gente não tem, a gente tem no Instagram, @sujeitofilmes. Dá pra seguir lá e a gente tá sempre postando alguma coisinha. Dos nossos lançamentos, onde o filme tá rodando. Mais recentemente, Quantos Mais foi selecionado pro FICA. É esse filme que é uma coparceria com a Cinemas Possíveis. O diretor é o Lucas de Jesus, que foi uma amizade que o Heraldo fez num laboratório de roteiro com outras pessoas do Brasil. Então a gente está estudando muito, tá, gente? Diga-se de passagem,
a gente tem se reinventado nesse processo. Durante a pandemia ninguém ficou parado, estava todo mundo estudando, todo mundo metendo mão para poder crescer nesse processo. E aí ele fez essa parceria, ele fez essa amizade com o Lucas de Jesus e ele veio para aqui, para Salvador, com uma proposta, com um roteiro muito bom, um roteiro maravilhoso. E a gente amou e a gente colou. O filme tem um grande elenco, tem um Wesley Guimarães, que tá aí em séries na Netflix, o Heraldo também, Sérgio Laurentino, que é outro parceirão da gente, tem todos os filmes da Sujeito Filmes, o Sérgio, que é do Bando Teatro Lodum. Sim. Então, enfim. Você falou que é um processo parecido, você falou do Bacurau também, essa coisa do filme brasileiro, independente se é daqui ou não, dele muitas vezes ter que fazer essa rodada fora, ser reconhecido, ser premiado, como no caso de vocês. E você fala um pouquinho desses prêmios aí, que a gente vai falar da interação que o Bill já me sinalizou. Pronto. Mas vocês receberam vários prêmios. Então foi assim, ó. Pra gente entender essa lógica de distribuição, que é o mais difícil no Brasil, porque fazer é difícil, distribuir é mais difícil ainda. Pirei. Botar o filme pra rodar é um trabalho. Então, quando o filme ele não sai por um selo, né, que não tem problema nenhum, eu gostaria de ressaltar, por exemplo, a Globo Filmes. Quer mais cerveja? Ah, eu quero sim. Pegar... Tá. Vou pegar aqui. Vai, enquanto você tá pegando aqui, eu falando isso, você se inscreve no canal, você ativa o sino para saber quando a gente estiver ao vivo. Você também pode comentar e pode dar like. Hoje tá bombando de comentário, a gente daqui a pouco vai ler mais alguns. Só vai esperar o nosso Dija recalibrar ali e terminar esse tópico, porque esse tópico é importante, que ele falou do Bacurau, que é um grande sucesso, né? E que também passa por essa mesma dificuldade que é a distribuição, que é o que você está explicando agora. Então, quando ele não vem com um grande selo, isso, e que oportuniza a distribuição nos próprios cinemas aqui no Brasil, então não tem problema nenhum, é muito bom. Quando a Globo Filmes e outras plataformas de streaming, que são outras possibilidades de distribuição, e compram a ideia e conseguem distribuir pela própria abertura, né, que essas marcas, digamos assim, tem no mercado e tem ao grande público. A gente precisa de estratégias, né, para poder chamar a atenção desse público. Então, o que a gente faz? A gente lança isso lá fora. Então, esses festivais, esses mercados compram essa ideia, apostam nessa ideia justamente pelo ineditismo, o filme nunca rodou em lugar nenhum. Uma outra proposta estética brasileira que foge a essa caracterização que passa lá fora sobre o nosso país, ou seja, são filmes que não envolvem criminalidade, ou não mostram, né, os estereótipos que são associados, né, e que tomam mais ou menos o mainstream todo, né? Ao povo brasileiro. Sim. Né? Que é o brasileiro com arma na mão. Certo? Então isso vai lá para fora e toma uma outra ideia. Né? Porque antes de Bacurau, o Kleber ele já tinha lançado outros filmes com uma outra temática, com outra pegada, como Som ao Redor, né? Como o Atlantis não, como é o nome do filme, meu Deus, eu esqueci o nome agora, me falha a memória, que é com a Sônia Braga também, né? Então, nesse processo de destaque, quando o filme ele volta pro Brasil, quando ele vem pro Brasil, ele vem com destaque, esse filme passou em Cannes, esse filme passou no Los Angeles Film Festival. Ganhou um prêmio. Então ganhou um prêmio e tal. E aí os festivais, os cinemas de uma maneira geral se interessam por esse produto, né? Porque no final das contas é arte e para essas empresas acaba soando como produto. O que vocês têm para oferecer, né? Qual é a proposta aí que vocês têm para mostrar nesse festival? E a gente tem nesse rolê optado por lançar o filme lá fora. Eu acho que é uma estratégia de quase todo mundo
que faz um cinema independente aqui no Brasil, não é só em Salvador, mas... Essa citou o Bacurau, fez a mesma coisa? Fez a mesma coisa, eu acho que a estratégia é essa. Não tem... No final das contas, quando a gente não tem um apoio, né, de uma grande marca, a ideia é essa, ganhar um reconhecimento lá fora para voltar para cá e dizer, ó, tá vendo? Os americanos gostaram, velho. Os franceses... fora? Ó, a galera pagou um pau, então... Vai lá. Vamos ver aqui uma interação, Cabas. Quem viu já me sinalizou algumas vezes aí. Vamos lá. Lembrando a rapaziada que, como a gente tem nossos apoiadores, tem um momento merchan, mas eu vou enquanto tá... Ó, chegou aqui. Paulo de Tarso Júnior, esse diretor é barril, manda muito. Tamo junto, Dija. Ô, Paulão, obrigado. Xavier da Eu Amo Reggae Oficial. Show de bola esta história, professor, valorizando o nosso povo. Obrigado, Xavier. Eu agradeço. Cinemas Possíveis. Foi e é um prazer enorme ter feito esse trabalho em parceria com a Sujeito Filmes e todos vocês envolvidos. Com certeza foi uma primeira parceria de diversas outras. Que maravilha. E quem ganha com isso é a gente, né? Diz aí. Menique também, mais uma vez, quero parabenizar também a galera aí da técnica e transmissão, excelência, qualidade dessa live, estou aplaudindo demais. Obrigado, Menique. Estamos num processo também, né? Eu acho que basicamente a questão da gente ter um conteúdo foda que é o importante, então eu estou insistindo nisso e é por isso que a gente está aqui com esse cara que é barril, como foi muito bem colocado aí. Sosa Giota, como você tem recursos para os seus projetos cinematográficos, Dija? Então, gente, bom, diante desse processo de sucateamento da Ancine, isso vem acontecendo já há alguns anos, né? Desde que o governo federal assumiu. Então, quase que não saiu recurso, né, de financiamento público para editais. Então, a forma antiga eram os editais. A gente captava um recurso através dos editais e a gente buscava outros recursos além desse edital. Produzir audiovisual é muito caro, cinema é muito caro. Então a estratégia antiga era essa, certo? Na ausência dessa estratégia, a gente não parou de produzir. Então o que é que a gente faz? A gente faz financiamento coletivo através de, literalmente, vaquinha virtual. Enfim, você tem uma série dessas plataformas que a gente consegue distribuir. Então, distribuir não, né? De captar recursos. E literalmente batendo na porta, dizendo, olha, meu portfólio é esse, prazer. Podia estar matando, podia estar roubando, mas tô aqui fazendo arte, quero contar uma história, tá? E aí a gente conta a história, literalmente. Tipo, 5 fitas, né? Qual era a ideia de 5 fitas? Pô, a gente quer fazer um filme, fala um pouco sobre a história do Senhor do Bonfim. História de 2 garotos que fogem de casa, um menino de 8, 10 anos de idade, que são irmãos, fogem de casa para realizar um sonho, né, que o tio disse que se eles amarrassem lá a fitinha do Bonfim no gradil, eles teriam um desejo realizado. Então eles fogem de São Caetano e vão até o Bonfim. E eu falei, pô, você não quer ver essa história na tela? Ver a lavagem do Senhor do Bonfim, que nunca foi retratada em filme, na tela? A ideia é essa. E aí a gente faz a propaganda do próprio filme e vai tentando arrecadar esses recursos. Utilizando as nossas redes sociais para poder movimentar. Aí quando o produto está pronto, a gente consegue essa grana, né? A gente já pensa em fazer o outro. A gente capta, paga todo mundo, que eu acho que é importante todo mundo que está trabalhando ali receber. Às vezes não é o valor que a gente queria pagar. Então, às vezes a gente diz, pô, sei lá, o Ariel vai fazer a direção de fotografia, o Murilo vai fazer a direção de fotografia, que é o idealizador de Punho Negro. E ele foi o diretor de fotografia de Quantos Mais, né? Nossa última produção junto com as Cinemas Possíveis. Diz, cara, a gente não tem a grana para pagar aquela, né? Porque a gente tá tirando do bolso, mas a gente vai pagar. A gente tem assim, ó, dá para fazer por esse valor? Vamos lá, e se aí a gente conseguir captar um recurso, a gente dá uma outra grana? Foi o que aconteceu, por exemplo, com 5 fitas. 5 fitas a gente fez sem grana nenhuma
Depois a gente ganhou, né, o edital de exibição da Audi. E a gente diz, ó, velho, sabe aquele trampo? Tá faltando aquela grana? Toma, tá, paga todo mundo. E aí já foi. É um processo similar também a todos os outros ramos da arte, né? A música também. Prince fez um financiamento coletivo para um EP também e contou essa história também muito parecida, na verdade. Mas você não falou dos prêmios que vocês receberam. Tá, então assim... E onde foram? Pronto, 5 fitas, que foi a nossa penúltima produção, ainda tá rodando, né? A gente rodou entre janeiro e fevereiro do ano passado, antes da pandemia. Esse ganhou quase todos os principais prêmios de cinema aqui do Brasil. Mais recentemente, ganhou o 32º Festival de Cinema de São Paulo, que é o principal festival de cinema de curtas-metragem do Brasil e um dos maiores do mundo, está entre os 5 maiores do mundo. A gente ganhou o prêmio Cardume, então esse prêmio, além do valor, esse filme ele passa a ser distribuído pela própria Cardume. Então o filme está licenciado pela Cardume. Que é muito importante, né? Muito importante. Esse filme, recentemente, né, ganhou prêmios lá fora, como por exemplo, no Canadá. Então esse filme foi um filme que rodou bastante. Aqui no Brasil, bom, como eu disse, quase todos os principais prêmios, eu não quero deixar ninguém de fora, mas o Fade to Black foi um desses primeiros festivais que a gente foi contemplado, que é um festival onde se dá um protagonismo muito grande aos filmes feitos por pessoas pretas, em todas as áreas de direção. E Quantos Mais, que é o nosso último filme. Esse é uma pérola que está chegando nos cinemas nacionais agora. Ele começou essa trajetória na Índia, então ganhou o prêmio do Festival de Cinema de Nova Delhi. Ganhou o prêmio também no Festival de Cinema na Turquia, mais recentemente. Lucas tá aí, Lucas, pode elencar aí, eu tô esquecendo de algum. Reino Unido também, que você falou? Reino Unido. Então manda, porque eu de cabeça assim eu não pego, mas se ele mandar ali no link, tem uma parede lá na nossa produtora que a gente tá colocando já os prêmios e daqui a pouco tá faltando espaço, se Deus quiser, pra gente colocar esses... É um bom problema, né? Excelente problema. Então, o Lucas que tá aí na live, manda os prêmios aí, Lucas, pra gente divulgar, que a gente avisa, porque eu já nem sei mais de cabeça, ainda bem, que me falha a já memória. São tantos, né? Tá? Mas é super importante a gente valorizar isso, né? E perceber, tentando de forma mais randômica até desenvolver essa sensibilidade nas pessoas, né? Em torno dessas questões primordiais da complexidade humana, né? Quer dizer, filmes feitos aqui na rua, né? Na nossa vizinhança, muitas vezes, e que conseguem essa interlocução com o público internacional, né? É importante também para a gente fazer o público ir passo a passo, criando essa reflexão também de valorizar aquilo que é feito aqui, né? E visibilizar mais e conseguir também sensibilizar os patrocinadores, que é importante também, né? Para poder a gente continuar fazendo. Cinemas possíveis: melhor filme em Nova Delhi, melhor diretor em Istambul, melhor mensagem social, The Black Panther Film Festival. Muito obrigado aí, o diretor. Tem que fazer agora, peraí, o de cá, né? Tá. Satisfação demais, diretor. Reavivar minha memória aí que vê nessa confusão e às vezes eu fico confuso. Mais alguma interação, Cabas? Cinemas possíveis: a gente passa vários tempos juntando recursos próprios para investir minimamente e fazer uma grande aposta de que o produto final vai dar o retorno investido. Muito legal. Daniel Santos: Dija, como tu acha que um incentivo para a área cinematográfica poderia ser feito? Acho que hoje em dia ainda é algo muito restrito aqui na Bahia. Boa pergunta. Eu acho assim, né, que investir em arte, eu costumo dizer que todo dinheiro investido em arte você vai receber em dobro, sempre, no mínimo em satisfação, tá? E eu acho que além do incentivo, porque é importante, diga-se de passagem, que
num país como o Brasil, né, a gente invista em arte. Arte e educação, assim como a saúde, são pilares da construção de um povo. Né? Pobre do povo que não tem cultura e que não valoriza a sua cultura. Então, se tem uma falácia que foi construída nesse processo, é de que o Estado ele não deve financiar a cultura. Deve sim financiar a cultura. Mas, para além disso, você que tem uma empresa e que quer ver sua marca, não porque você vai ter grandes lucros com isso só, mas vai ter também. Mas você quer associar a sua marca, né? E isso é importante porque a gente está numa cultura de monetização. Então, uma marca que quer estar engajada num processo, né? E a gente tem visto, por exemplo, pessoas pretas em propagandas, na TV, na rede social, vestindo marcas. E é importante, é legal, e a gente tem que valorizar sim esses modelos, esses artistas que estão lá, né, utilizando a sua imagem. Porque quando uma pessoa preta, né, quando uma mulher, ela chega lá e vê, né, um homem, uma mulher utilizando uma marca bacana, ela se empodera também. Ela diz, pô, eu também posso, eu vou lá, vou comprar aquela marca. E então você cria um público consumidor também para aquele produto. Então, você que tem uma empresa e quer diversificar o seu público, você quer ter um público mais abrangente, um público que está antenado naquilo que você está fazendo, invista. Invista numa banda que está começando, invista num cara que quer lançar um livro. Às vezes é um valor pequeno, mas que vale muito para esse artista, né? E você associa a sua marca a essa pessoa. E então as pessoas que estão ao redor, as pessoas que estão consumindo e que estão consumindo cada vez de maneira mais consciente, ela vai olhar, pô, eu vou comprar aquela marca porque aquela marca ela tem um engajamento bacana, né? Ela investe em mulheres, em políticas afirmativas, numa diversidade do seu público. Então, você amplia o seu mercado. Então, assim, para além do processo da satisfação, porque não é só o lucro, tem o lucro também. E é massa. E não tem problema nenhum com isso. Então, façam isso, pô. Invistam em artistas que vocês podem apostar no potencial. Tem muita gente talentosa. A gente aqui é um polo de produção artística incrível. A Bahia, ela tem literatura, cinema, música, artes plásticas, de uma maneira geral, dança, tipo exportação. A gente sempre foi ponta de lança nesse tipo de Atuação, de cultura, né? de atuação. Né? Eu vi uma postagem do Chico Sá, foi hoje, no WhatsApp, que era uma postagem no Twitter, e aí um cara perguntava assim, no meu estado tem, sei lá, fulano de tal na literatura, e no seu tem qual? Aí postaram da Bahia assim mesmo, tinham 12 nomes. Tinham 12 assim, tipo, o Chico, ele falou do Patativa, que é fantástico. E na sequência alguém postou assim, 12 nomes assim, rápido, sabe? Então assim, a gente é polo, a gente é tipo exportação, a gente vai falar em música, a gente vai falar em cinema. Desde Glauber, né? Desde Glauber. Aposte. Pode apostar que você, além do processo da satisfação, você vai ver sua marca associada a uma coisa bacana, né? Tá investindo em arte. E isso é legal, isso vai te dar uma satisfação pessoal massa, para além do lucro. E tem o lucro. E tem a grana que vai gerar, né? Essa engrenagem, ela gira. E ela vai voltar para você com grana. Então, você vai ter um público que vai prestar atenção na sua marca, porque a sua marca, ela aposta, ela investe em artistas, né, que fogem, ou melhor, que fogem não, né, que representam essa diversidade que é a cultura brasileira, a cultura baiana, a cultura soteropolitana. Estão nessa vanguarda, né, que estão sintonizados com o momento que a gente está vivendo, né, que estão nessa dinâmica que é importante. Inclusive, a gente vai ter aqui uma grande representante da economia criativa daqui da Bahia, que é a Alice Berman. Que dia vai ser mesmo, Bill? Daqui a pouco você vai me dizer.
Dia 23, que movimento que busca justamente essa reflexão que você está falando aqui para esses potenciais patrocinadores. Quer dizer, tem a satisfação, como você falou, do íntimo, mas é uma economia criativa também, vai rolar grana também. A gente tem mais interação aqui. Cinemas Possíveis, indicado para melhor ator, melhor roteiro, melhor filme, melhor direção no 4º Festcine Pedra Azul. O filme vai representar o Brasil na competitiva de curtas com outros 9 filmes de 9 países da América Latina no 25º FAM. Convidado para participar do 16º Festival de Cinema Latino-Americano de La Plata, Argentina, em dezembro deste ano. Que maravilha, hein? Eu quero ir nesse bonde aí também. Adoro. Bora. Bora, Prince, nesse... Vamos lá, vamos mais algumas perguntas. Lupércio, grato sempre pela assiduidade, tá sempre... A pornochanchada da década de 70 trouxe um viés diferente ao cinema brasileiro. Contudo, trazia o sexo como algo tocante e marcante a cada filme. Qual sua visão deste leque de filmes? Boa pergunta. Assim, Mó boa pergunta. Muito boa pergunta. Assim, ao longo da história, a história do cinema brasileiro, ele passou por produções, né? Você teve o pessoal da Atlântida, que produziu bastante, Mazzaropi, enfim, Grande Otelo. Durante a década de 70, você teve uma série de produções relativas à pornochanchada, né? Que eram produções de cunho mais popular, certo? Desmistificavam essa ideia do sexo que hoje é um tabu, certo? Tem algumas questões, alguns poréns. A forma como o corpo da mulher era explorado e hipersexualizado nesse processo, isso é inegável, né? Mas ele constituiu um período, naquele período, quando a gente vai analisar, a gente vivenciava no Brasil uma ditadura militar, né? Há de se contextualizar isso. E uma censura muito forte. Então, essas produções elas tiveram sentido naquele processo, certo? Naquele período. E romperam certos paradigmas, né? Eu não posso deixar de ressaltar a maneira como esses processos eles eram de hipersexualização e muitos, de certa forma, até misóginos. E isso é importante a gente ressaltar também. Mas dentro daquele contexto, né, não se discutia isso naquela época. Era uma forma de contracultura. Eu vou fazer um filme e eu vou dar de frente com a ditadura militar. Eu vou bater, né, de frente com a ditadura militar. Então, uma série de produções, né, inclusive que adaptaram obras de Nelson Rodrigues, né? Então, que já era meio esculhambado assim, sim, meio, né? Assim, podemos ver de forma ambígua, bom sim, e ruim. Sim. Mas ele já tinha meio essa pegada bem meio trash assim. Era né? bem trash. Era bem trash, né? Bem trash. E era a maneira como eles tiveram de produzir naquele período. Então, para além desse processo, você entra aí nos anos 2000 e vê aquele cinema neorrealista, né? Ou neorrealista, já com Cidade de Deus e por aí vai, né? Tropa de Elite e outros filmes, né? Até o Walter Salles embarcou nessa pegada, tá? Mas é isso. Eu acho assim, analisando hoje, a partir do século XXI, a gente vai ter alguns poréns nesse processo, mas dentro daquele contexto, naquela época, foi importante, fez sentido. Eu acho legal você falar sobre isso, porque a gente tem que prestar atenção que isso é um revisionismo que só é possível depois que passou, né? Tem que compreender também, como eu falei mais cedo, o zeitgeist, o sentimento da época, né? Então, com as suas ambiguidades que faziam sentido na época. Eu vi o professor Murilo falando disso aqui também, né? Tem que analisar a história do passado, entendendo um contexto. Lógico, o revisionismo traz o quê? Uma evolução para hoje você entender o que é misógino, né? O que é hipersexualizado. Ótimo, né? Mas é um revisionismo. Tem que entender que aquele período tinha suas lógicas próprias, né? De operacionalidade ali e tal. Mas isso me lembra outra coisa, que vamos chegar num outro lado do professor Djalma, que a rapaziada não conhece, que é a sua relação com o futebol. Aí eu já vou logo pegar de carona nessa coisa que você falou. Porque você falou que
muito do que foi determinado esteticamente, ideologicamente na pornochanchada, estava atrelado a um contexto de uma ditadura militar. E o futebol também, né? Você é um amante do futebol. Já vou perguntar como é que aquela coisa dos 120 milhões em ação também estava atrelada a uma história de uma hipernacionalidade, mas que ao mesmo tempo também produziu, talvez será o melhor do futebol, da história do futebol brasileiro. Então, né? Isso para dar introdução ao seu lado do futebol, que eu sei que eu tenho que falar aqui, né? Sim, sim. Então, assim, sobretudo na época da ditadura militar, né? A gente viu isso também um pouco nas Olimpíadas, né? O uso de atletas, e sempre foram usados, né? Como forma... Na Copa América a gente viu também o esporte sendo utilizado como forma de sei lá, de palanque político, né? Então, atletas profissionais de futebol servindo ali ao regime. Ao regime, né? Isso aconteceu na década de 70. Mas para além disso, né? Para além desse processo, né? Foi uma seleção assim, fantástica de futebol. A melhor de todos os tempos. Então, muitos jogadores nesse... Eu recentemente assisti o documentário da Netflix do Pelé, que é um documentário gringo, né? Um documentário dirigido não por brasileiros. Pelé é uma figura controversa, o Edson sobretudo, mas como jogador inigualável, né? Ímpar. Não tive o prazer de vê-lo jogar, escuto pelos comentários de meu pai, que o viu muito. Então, muitos desses jogadores ali só queriam jogar bola, de fato. Né? Até de forma ingênua, né? Em relação à grana. E foi uma geração, assim, espetacular. Onde você tinha, em quase todas as posições, atletas que eram os melhores da sua posição no mesmo período. Talvez que eu tenha visto jogar, talvez só a seleção de 2006, que perdeu a Copa, mas era um timaço, do goleiro ao último jogador de linha de frente. Não tinha nem ponta naquele time, né? Que era aquela seleção do Ronaldo Fenômeno, com Ronaldinho Gaúcho, Kaká, Adriano. Era um timaço. Então, se a gente vai analisar esse processo político, nada mais memorável do que a seleção de 2002 e as cambalhotas de Vampeta no Planalto. Então, a seleção ali saiu do Japão, os caras enfrentaram quase, 24 horas de voo entre escalas, e os caras foram diretamente para Brasília. Então, dividendos políticos, né? De alguma forma também, né? O governo, ele sim utilizou como forma de propaganda, né, política. Foi nosso último título. Então, o futebol, como ele mexe com a paixão, né, ele também ele é utilizado como uma forma de um político estar associado a uma pessoa vitoriosa, né? Então, eu acho que isso é histórico até. Se for olhar bem, eu cheguei a comentar isso aqui, acho que o professor Murilo, aquela coisa do samba, a despeito de ser o que é, mas Vargas também usou isso como manobra e tal, e hoje o samba é de alguma forma a identidade musical nacional, um discurso hegemônico da identidade musical. Perfeito. Que conste nos autos, viu, Bill, que eu falei isso, viu? Você também, viu, Príncipe, cabeça aí, todo mundo. Mas e 82 e 86? Fala a verdade. Bom, então assim... Não, diz aí. São duas seleções também. Ó. Em 82 eu não vi, em 86 eu já estava começando a acompanhar futebol. Talvez tenham sido dois marcos do futebol vistoso, porque depois desse processo entra a década de 90 e a gente tem um futebol mais pragmático, um futebol mais de resultado, que se estende, de certa forma, os últimos anos, pelo menos os últimos 10 anos aqui no Brasil. A gente tentou fazer um futebol mais vistoso.
E o fato que a cultura que foi estabelecida a partir dos anos 90, ela é difícil de ser mudada, né? O brasileiro, ele gosta de jogar bem, mas sobretudo o brasileiro gosta de ganhar. A gente gosta de ganhar. E me permita, eu vi um documentário de fora também do país, falando que, na verdade, o que fez essa mudança desse futebol mais arte, como a gente conheceu antes, para esse mais pragmático, foi justamente aquela partida do Brasil com a Itália, que foi tão chocante quanto a de 1950. A tragédia do Sarriá. Então, eles falam que... Eu não acompanho muito futebol, mas por acaso eu vi esse documentário e não acompanho futebol por causa dessas duas Copas, na verdade. E depois daquela declaração de Sócrates em relação à política e à Copa do Mundo, enfim. Mas só para você continuar desenvolvendo nessa linha, muitos especialistas dizem que aquela partida de futebol mudou o futebol mundial. Né? Você assistiu essa partida? Eu assisti na pandemia. Eu não tava, Sim. Eu era muito pequeno. Então, assim, isso em 1982. Meu pai conta muito disso. Né? Era também uma seleção fantástica, com grandes jogadores. E jogadores que jogavam de maneira muito coletiva. Então, meu pai, que é um grande amante de futebol, ele dizia o seguinte: essa história da posse de bola, que hoje é tão valorizada, já existia em 82 com a seleção. Né? O Guardiola, quando ele vem com essa cultura do tic-tac, né, que é do jogo é o jogo posicional e de manutenção de posse de bola. Então você mantém a posse de bola, os jogadores estão todos em posição e essa bola ela vai rodando. O Tele Santana já fazia isso, né? O São Paulo campeão mundial, Fazer, né? Velho Tele. em 1992 e 1993, o São Paulo ele já tinha um futebol de manutenção de posse de bola e posicional, né? Então, o futebol se reinventa, né? Lógico. Você tem marcação por pressão, você tem a compactação dos espaços, a parte física, ela é muito forte, então você não tem muito tempo para pensar a jogada hoje, porque tudo é muito rápido, os jogadores chegam muito rápido ao adversário. Então é difícil você manter essa posse de bola, manter esse jogo de toque de bola. Você precisa de qualidade técnica, sobretudo. Então, isso sobrava na seleção de 82. Todos os jogadores, o lateral direito, o lateral esquerdo, os próprios zagueiros, eles sabiam jogar bola. Eles tocavam bem a bola. Não tinha o brucutu, como a gente chama hoje, né? O cara que... Da força física. Muito forte, mas ele não tem uma qualidade no passe, sobretudo. Você não tem como ter uma manutenção de posse de bola. Hoje a seleção brasileira, ela carece de atletas que tenham essa característica. A gente não tem um lateral com essa qualidade. Ou melhor, laterais com essa qualidade. Os caras são muito fortes fisicamente, eles são rápidos, como por exemplo o Danilo. Mas ele não tem um passe legal. Ele não tem o drible, o recurso do drible. Então, quando a bola cai, né, nesses jogadores, inclusive nos zagueiros, eles não têm essa característica, né? Então, não é possível. A gente não tem um meia, a gente não tem um jogador cerebral no time que consiga pegar essa bola e poder distribuir o jogo, né? Então, a gente tem jogadores de frente até com uma qualidade interessante, como o Neymar, como o Richarlison, mas, né, falta. Né? Gol de falta tem mais dois, né? Não tem mais gol de falta, né? Tem um momento dos reclames aqui também, que você falou da economia criativa, a gente falou de valorizar o patrocinador, então vamos ao momento reclame, vamos lá, cabeça. O nosso doutor Enzo Querino, Querino Odontologia Especializada, a gente vai inclusive fazer uma visita na sexta, mas eu pessoalmente vou na próxima semana, né, Bill? Porque a gente ajustando os compromissos. Sampaio Sabores, direto da República de Brotas, assim apelidada pelo professor Murilo, saiu de, como era? De Principado para a República de Brotas. Obrigado, Sampaio Sabores. Vai chegar daqui a pouco?
Você vai provar o hambúrguer de camarão do Sampaio Sabores. Ave Maria, que beleza. Rapaz, é porrada. E Soldila, que hoje eu tô bonitão de Soldila. Eles conseguiram me deixar bonito mais uma vez. Um abraço aos meninos da Soldila. São sempre parceiros da vida toda. E isso que você falou da satisfação, eu me lembrei imediatamente deles. Aí eu tenho falado várias vezes. O cara tá vendendo Gol, mas ele não usa. O cara não usa Gol, o cara tem um Jaguar. Não, a gente usa Soldila porque eu quis, eu que procurei. Tipo, isso aqui tem a ver... as frases, a ideia, toda a ideia por trás da coisa, né? E é uma economia criativa. Ou seja, vibes, né, positivas, mas ao mesmo tempo uma vestimenta de qualidade que consegue me deixar bonito, inclusive. O quê? O quadro tá ali, inclusive. Eles estão tão presentes. A Soldila que tá ali. Não sei se dá pra pegar aí, Cabas. Pronto. O Bem Ecoa. Que é uma ideia muito massa. Outro dia eu tava no shopping, aí chegou uma senhora e falou assim: meu filho, peraí. Eu tomei aquele susto, né? Eu gostei da sua camisa. Que ideia fantástica, o Bem Ecoa, né? Então tá de parabéns a Soldila aí. E nós estamos esperando o Sampaio Sabores. Pedro tem que chegar daqui a pouco, né? Tá chegando. Mas você joga bola mesmo, velho? Você joga bola? Cara, você assim, queria ser jogador de futebol quando você era pequeno? É um sonho que eu acho que muitas pessoas no Brasil têm, tanto meninos quanto meninas. Hoje mais meninas, né? Que bom que sim. Graças a Deus, eu tenho uma ex-aluna minha que hoje joga futebol lá nos Estados Unidos. Ela foi fazer um intercâmbio, é a Júlia. E ela joga um bolão, assim. Tipo, tenho esperança que ela possa jogar na seleção brasileira em breve. Mas é uma garota ainda, ela tá nesse processo lá. E ela joga já numa liga muito competitiva, que é essa lá nos Estados Unidos. Então, assim, eu tinha esse sonho, mas eu acho que nesse processo eu não tinha... Eu tinha muita vontade, mais do que qualidade. Aí meu pai me disse assim, você precisa jogar bola com quem sabe jogar bola. Então procure sempre uma galera que você possa colar. E foi assim, né? Na faculdade, eu joguei sempre bola. E na faculdade, eu fui bicampeão universitário, invicto. Não sei se Marcelo Paes está aí para comprovar. Aí, amigão Príncipe. meu. Vai anotando aí todo mundo aí. Né? Alguém vai interagir, vai... Ele sabe bem disso. Você jogava em que posição? Eu jogava no futsal de ala e no futebol de campo de volante. Então, eu sempre usei muito a minha velocidade, minha força para poder jogar. E na universidade, na UFBA, foi uma coisa curiosa, porque é de letras. Então, assim, um time que tinha metade dos jogadores de letras foi bicampeão universitário. E o time tem tudo a ver com o REG, que era o Clube Recreativo Tufigong, a bicampeão da UFBA. Eu me lembro que a gente chegou no primeiro treino, no primeiro jogo, e aí tinha outros jogos para acontecer no dia, o pessoal não levou muita fé na gente, né? A gente Tipo, esses caras aí de literatos, professores de inglês. E a gente meteu 5-0 no time de direito. A gente foi bicampeão sem perder um único jogo. Foi tipo lavando a alma, pô, acabamos com os caras de direito. E a gente não... Assim, a gente treinava muito duro, né? A gente era tão bem entrosado nesse processo que às vezes quando a gente não tinha quadra pra treinar, né? A gente ia nas quadras daqui de Salvador. A gente chegava ali na Boca do Rio, e aí o time titular e o time reserva. Aí a gente pedia de fora na humildade, assim. Pô, de fora aí, galera, é a nossa, beleza? Ah, tem 3 na sua de fora aí. Beleza. A gente esperava, aí entrava o time titular. A gente tirava o time dos caras lá, porque era um gol fora. A gente tirava e ia entrando outro time até entrar o time reserva. Até entrar o time reserva. Aí o time reserva era tão duro com o time titular que geralmente acabava 0-0, saíam os dois. E isso rolava em várias quadras, né? Na Ribeira, na Boca do Rio, enfim. E geralmente quando percebiam que a gente era um time, cara, você não pode não que vocês são panela, velho. Você já se conhece aí, não pode não, você tem que misturar. E a gente era obrigado a fragmentar e não ter treino, tipo, beleza, a gente vai completar o time de vocês aí. E foi isso, era um time de muita alegria pra mim. Eu acho que jogar futebol na universidade
é como eu também citei lá no início da nossa conversa, é vivenciar, né, essas coisas. A gente podia ter perdido, né? Eu acho que ganhar é muito bom, mas você disputar, você tá no campeonato e ter aquela adrenalinazinha, aquele frio na barriga, e depois da resenha pós-jogo, eu acho que isso é o melhor do esporte, né? Sim. Então, E dentro de um contexto de uma experiência universitária, faz parte de um grande faz super parte. Eu acho pacote que legal. você vivencia, né, essas coisas. Eu acho que a coisa mais triste dessa pandemia são essas vivências, né? É você estar na universidade, você vivenciar as coisas para além da sala de aula, dentro da escola, você vivenciar outras coisas para além da sala de aula. Jogar um totó, é bater um baba, é jogar vôlei, jogar um basquete, né? É brincar de pega-pega, de esconde-esconde. É bater um papo ali na escada de maneira super despretensiosa. Enfim, eu acho que isso é viver, né? Isso faz parte do aprendizado de ser humano. Para além de ser engenheiro, né? E advogada, jogador de futebol, é você viver. É perder, é ganhar, é sorrir, é chorar. Faz parte da vida, né? E eu fui muito feliz nesse processo. Bicampeão? A gente foi bicampeão universitário entre todos os cursos da UF. Foram 32 times intercursos. Você podia montar o time do jeito que você quisesse. Então era metade do time de letras. Então tinha um amigo nosso de medicina veterinária, que é o Paulinho. Tinha outro de engenharia ambiental. Era meio um catado assim de cursos, sabe? De ter se encontrado de maneira aleatória. Alguns caras moravam no Costa Azul, aí batiam baba naquele campo que tem ali perto do Tales de Azevedo, naquele campão. E na época era SMS, né? E aí a gente se reunia, era Tuf Gong Informa, hoje vai ter baba. E todo mundo ouvia reggae, então... E o time não era lento, né? Não, o time era... Quer dizer, às vezes era lento. Às vezes, a gente demorava pra acordar, às vezes. Tá? Como tá chegando o Sampaio Sabores aí, eu vou entrar também num lado que eu não posso deixar de falar, que é o Djalma Chefe. Sim. Como é que é essa história aí, velho? Então, Conta assim... Cozinhar foi uma paixão da pandemia. Eu já cozinhava de maneira, assim... bem casual, né? E eu comecei a fazer umas postagens há um tempo no Instagram, mas para que os garotos eles fizessem reflexão a respeito sobre o patriarcalismo, essa ideia de que a mulher tem que estar na cozinha, então ou esses afazeres de casa são coisas de mulher. É incrível então, que até hoje ainda... É um pensamento tão, né, tão obsoleto. E eu achei importante utilizar a rede social como uma forma de dizer assim, pô, tá vendo aí, ó, Dija também cozinha. Ele faz uma comida. Eu tô até com esse projeto aí, a galera lá da escola sabe. Eu faço algumas questões, eu mando um desafio, quem acertar ganha uma marmitinha minha, que eu faço uma comidinha e entrego. Então... eu tenho esse projeto lá. Mas assim, no início era muito casual. E aí durante a pandemia eu assumi algumas coisas da casa, né? Eu dividi a parte da faxina com a minha esposa. Então, até para não sobrecarregar ela, porque ela também não parou, ela é professora da UFBA. Então a gente teve que organizar isso direitinho. E aí eu assumi algumas coisas da casa, ela assumiu outras. Então eu limpava, lustrava as coisas, ela colocava a roupa para lavar e eu assumi a cozinha assim totalmente. Disse, amor, eu assumo a cozinha, sou eu que vou cozinhar, ela achou ótimo. Ela é nutricionista. E aos pouquinhos ela ia me dando um toque, tipo, ó, vá assim, vá assado. E eu, na curiosidade, comecei a assistir a vídeos. Comecei a assistir a... Sabe, eu queria fazer um prato de comida, assistia, sei lá, 10 vídeos no YouTube.
Aí comecei a assistir MasterChef. Aí durante a quarentena eu fiz um curso com o Henrique Fogaça, assim, remoto, né? De maneira EAD. E aí eu comecei a pegar algumas técnicas de cozinha. E aí eu faço isso, né? Posto alguns pratos e tento fazer com que essa galerinha, né? Esse público adolescente, ele não só tome o gosto, né, pela cozinha, mas sobretudo os garotos, eles percam essa besteira, né? De que homem não pode cozinhar, que não pode fazer comida, que isso tem um lugar marcado dentro da cozinha, dentro da casa, dentro do espaço da casa. E isso é extremamente democrático, né? Eu acho que cozinhar, e tem isso também, eu gosto muito de receber. Infelizmente na pandemia isso se tornou raríssimo, né? Muito raro. Às vezes que eu pude fazer isso é de poder cozinhar para as pessoas, né? A comida, ela traz afeto também. O paladar, ele tem um resgate de memória muito grande. Na minha família, quem assumia essas funções era a minha avó e a minha mãe. Então, eu assumi essa função. Minha avó era essa pessoa, era um matriarcado, sempre foi um matriarcado. E minha avó paterna, né, sobretudo. Então, ela criou 3 homens de maneira assim, solteira, com 3 homens diferentes. Então, meu pai é fruto do primeiro casamento dela. Ela não ficou muito tempo com o meu avô. O meu tio, né, do meio, é também fruto de um outro homem, que eu nem conheço, não sei nem quem é, não conheço nem de nome. E o meu avô seria assim, a pessoa que eu tenho como avô, que é falecido, que é o Bado Jonas. Eu não sei se vocês conhecem, ali no Costa Azul, eu sou neto do Jonas, né? Então, ele não é o meu avô sanguíneo, mas é o meu avô. Então, ele também não ficou muito tempo casado com a minha avó. Minha avó é quem ajudou ele a montar o restaurante e dava os toques para ele. Então, eu assumi essa função de cozinhar e agregar as pessoas da família, né? Tanto que o último Natal que a gente pode receber pessoas foi o Natal na minha casa. Então, as pessoas da minha família vieram para minha casa, onde, enfim, a gente recebeu. Eu sempre gosto de fazer para essa galera. Mais recentemente agora, ano passado, né? Eu assumi essa função do caruru, que era uma coisa que minha avó fazia em setembro, e eu tô na missão aí de comprar os ingredientes para fazer o caruru de setembro. É responsabilidade, né? Para fazer aquele panelão. Responsabilidade técnica mesmo, de saber fazer. E que eu fui também aprendendo com a minha sogra, né? Que é uma pessoa maravilhosa. Durante a pandemia ela veio morar comigo, com minha esposa, logo no início da pandemia. E além de conhecimento de vida, uma pessoa muito sábia, aprendi muito com ela. Aprendo, né? Eu aprendi receitas. Então eu ia fazendo. O que você fez assim que ela falou, pô, esse cara agora botou pra lascar? Sim, eu acho que o maior legado e que eu sempre tive curiosidade de fazer foi a comida baiana, né? O vatapá. Certo. E com a receita dela. Eu já tinha comido o vatapá, sei lá assim, em 2019, porque na família de minha esposa é feito na casa, né, do irmão de minha sogra, né? É o tio de minha esposa, mas é minha sogra quem coordena o processo todo. Então, era uma herança que eu não peguei de minha avó, e minha avó fazia, era tradicional. Minha avó faleceu há muito tempo, 99 ainda. E ficou essa lacuna na minha família. Eu botei na cabeça que eu tinha que aprender isso de qualquer jeito, de toda forma. Então eu queria passar por todo o processo, né? Aprender tudo aquilo que entra no caruru. E no caruru que a gente chama porque é a maneira como a gente fala do processo inteiro, né? Acho que é trabalhoso, é tem bem trabalhoso, é bem trabalhoso. Você não consegue fazer assim, hoje eu vou fazer uma comida baiana. Você tem uma preparação.
Uma pré-produção. Né? Então, foi isso, desde a escolha dos ingredientes. Então, eu aprendi isso com minha avó e meu avô. Então, meu avô no Bar do Jones, enquanto vivo, ele ia pessoalmente comprar os ingredientes. Ele não confiava isso. Isso é muito comum. Absolutamente ninguém. Ele era a folga dele. E aí eu peguei isso. Eu falei, eu não vou delegar ninguém. Então, eu vou comprar todos os ingredientes. Escolher o quiabo. E óbvio, né? Tem a manha, né, Bill? Tem que ter a manha. Não é não? Pelé saiu da UTI, Medina tricampeão mundial. Não, que ele é bom, isso é fato. Né? Tá aí, isso aí não... E também ficou um pouco com a imagem arranhada por causa desse processo político e tudo, mas independente disso, vamos dar a sério o que é de sério. Sim. O moleque é bom. Né? Eu acho sim. Cara, eu tive essa... Chamei pra mim essa missão de fazer. Não pude fazer ainda. Mas é um dos últimos... É como se fosse o Nirvana da cozinha. Fazer esse caruru todo, escolher o quiabo, tudo. Tem uma manha aí. Eu ainda não consegui chegar nessa faixa preta aí. Que é uma faixa preta. Mas eu gosto também muito de cozinha. Cabas, a gente vai fazer alguma interação agora? Cadê Sampaio Sabores, rapaz? Tá chegando, né? Pronto. Tá chegando daqui a pouco. Olha, quantas coisas a gente, como eu falei no começo, né? Esse cara fantástico que tá aqui, do bem total, o cara que tem uma história de vida fantástica também, e que tá, é uma história em construção, ainda tem muito, né? O melhor ainda está por vir. Fabiana Milhas, espero o convite pro cara. Boa, Fabi. Ano passado a gente, da Oriçado Produções, nessa coisa da pandemia, a gente produziu um vídeo, o Caruru Delivery. Então, um vídeo super engraçado. Porque Caruru tem desses mistérios, né? Caruru, às vezes, você não fez, né? Mas você é convidado para um Caruru onde você não conhece absolutamente ninguém, né? E aí a pessoa bate lá e você recebe prato de Caruru. E a gente fez um vídeo, a Oriçado tá lá no YouTube, que é justamente isso. Tá fazendo Caruru, de repente toca a porta, é o vizinho. Você pode me dar um pire de Caruru, por favor? De vatapá? Tem 7 crianças. Ainda tem as 7 crianças. Então, venha, Fábio. As coisas estão caminhando para isso, mas você já tá lá. A galera da Oriçado, eu vou fazer aquela quantidade. Não sei se vai poder receber todo mundo, mas a marmitinha tá ok. Tá garantidaça. A galera passa lá para comer. Vai ser maravilhoso. Xavier da Eu Amo Reggae Oficial. Tem até um comentário anterior dele, Cabas, que eu acho que a gente perdeu, pequeno, mas... Foi bem, já tem um tempinho. Tudo bem, vamos para esse aí, Obrigado, Xavier, mais uma vez. Educar é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. Devemos levar o conhecimento e sabedoria onde a ignorância predomina. E esse caminho para chegar lá é chamado de professor. Eu agradeço as palavras. Eu acho que é isso, né? Que triste, né? Essa concepção que foi construída, porque foi uma construção, né? E como eu disse, para culminar naquilo que a gente escutou, leu, a gente escutava as coisas, mas a gente lia, às vezes, postagens em prints de WhatsApp, né, de grupos de mães e de pais, ou até no Instagram. A gente entrava numa página da determinada escola e as pessoas estavam lá externalizando o absurdo, né? Então, é uma tristeza você olhar uma profissão onde você se doa bastante para poder passar o conhecimento a outra pessoa e você não só não ter o valor, porque isso quantas vezes a gente disse que a profissão é pouco valorizada financeiramente, mas assim, é importante se ressaltar que sim, a gente precisa ser remunerado de maneira justa. Eu sempre digo isso, sem romantizar, né? Mas para além disso, né, a gente sempre, no meu passado, né, eu não sou tão velho assim, eu tô com 41 anos, então assim,
sempre foi uma profissão valorizada. As pessoas reconheciam isso. A Tá? importância, né, do professor. Dessa importância. Era um título. Inclusive, ou um prenome. Tá? O que vem antes do nome é professor. É professor na praia, é professor no clube, é professor no condomínio, é professor em todo lugar que você vai. As pessoas dizem assim, professor, É professor, sobretudo, na memória afetiva, né? sabe? E aí essa Da vida construção, toda. Você lembrar de um professor que você foi... ela começou a ser deteriorada. Tá? Sobre uma pecha, um título que não nos cabe, né? Não é do nosso feitio, da nossa classe, né? Procurar doutrinar ninguém ou fazer com que aquela pessoa seja uma reprodução dos nossos pensamentos, dos nossos valores morais ou ideológicos. É a nossa visão apenas. E é importante que esses adolescentes, essas crianças debatam, discutam outras visões além dos muros de sua casa, tá? Então, triste também é do país que não valoriza a docência, tá? Porque é a partir da docência que a gente cria um senso crítico, que a gente tem uma visão para além da nossa, que a gente pode discordar, a gente pode concordar, mas é preciso que a gente escute, que a gente veja, que a gente tenha acesso a isso. Não dá para ser apenas aquilo que eu penso, aquilo que eu acho, tá? É democrático, é de valor democrático o debate, tá? A divergência de opiniões, certo? Então, eu não vislumbro um futuro que não passe pela educação, sabe? De país nenhum. Não tem como, né, velho? Essa conta não bate, né? Enfim. Mas é legal, Djalma, você falar sobre isso. Ainda estamos no processo, estamos esperando sensibilizar as pessoas cada vez mais para essa grande aventura democrática que é o nosso país, né? E que a gente possa sair disso fortalecido, possa crescer também com isso, né? Porque a pandemia, de qualquer forma, para todos tem sido, embora tenha sido extremamente difícil do ponto de vista emocional e tudo, né? Tantas perdas do ponto de vista financeiro, mas sobretudo uma oportunidade de a gente fazer reflexões acerca da nossa vida e da nossa sociedade, né? Com isso, chegou aqui Pedro do Sampaio Sabores, já é uma figura carimbada aqui do nosso BahiaCast. Chegou aqui o nosso hambúrguer. Esse Opa, compromisso, que beleza. não tem pauta, mas esse compromisso de você provar e dar, pelo menos assim, para a câmera dar um seu legal, todo convidado da gente tem que fazer, certo? Vai ser assim um sacrifício prazeroso. E com isso, gente, vocês sabem que a gente vai continuar no Insta. Sampaio Sabores está aqui. Muito obrigado mais uma vez, Pedro. Com isso, o que é que a gente vai fazer hoje? A gente vai ter aqueles 5 minutos no nosso Instagram do BahiaCast, que a gente vai tocar aqui, vai fazer música, vai comer um hambúrguer, vai dar risada. Então vocês podem já migrar para o nosso, já vai ser direto, vocês podem migrar para o nosso Instagram. A gente vai passar uns 5 minutos fazendo resenha. E hoje, já como pauta também, já vamos mostrar aqui o convidado já comendo o nosso Sampaio Sabores também, certo? Vamos às perguntas. Lupécio, você acredita que a literatura não é mais usada como referência cinematográfica como era nas décadas passadas? Obrigado, Lupécio. Obrigado, Lupécio. Então, assim, continua sendo utilizado como forma de... Eu não sei se você está se referindo à adaptação de obras literárias, como a gente teve assim, historicamente no Brasil, mas continua assim sendo uma ferramenta da escrita, né? Na verdade, assim, todo filme ele nasce enquanto literatura, No roteiro, né? porque ele tem um roteiro, Uhum. tá? Então, assim, na hora da realização do filme, primeiro vem a palavra. Lógico que o cinema é a arte da imagem, é a arte do som, mas na hora de você descrever
a ação, ela se dá através da palavra. Na hora que o diretor, a diretora vai orientar ali o elenco, né? É com a palavra que ele vai trazer a sua visão, né? Para que aquelas ideia, pessoas ali, elas consigam entender a ação. Então, assim, se você se refere à adaptação das obras, elas acontecem sim. Então, você tem muitos roteiros que são adaptações cinematográficas, ou que tiveram adaptações cinematográficas no âmbito assim internacional. Eu vou pegar um exemplo, tá? Lupércio, não é isso? Lupércio. Por exemplo, para trazer assim esse universo cinematográfico da Marvel. Sim. Tá? Esses personagens, eles existiram nos quadrinhos. Muitas histórias foram adaptadas para o cinema, tá? Então, pra gente pegar nesse campo, né? Um pouco, né? Antes, isso já tem alguns anos. As obras de José Saramago foram adaptadas para o cinema também, né? Ensaio sobre a Cegueira, Homem Duplicado. Aqui no Brasil, Capitães da Areia, eu até passo, né? Eu trabalho a obra literária do Jorge Amado e o filme da Cecília Amado, inclusive faço um contraponto entre as duas coisas. Então, sim, a gente tem também essas adaptações, né? Pro cinema. Eu não sei se você sabe, o próprio filme que é polêmico, né? O filme do Zé Padilha, o Tropa de Elite, ele vem de uma adaptação que é Elite da Tropa. Então, assim, são inúmeros exemplos de adaptações. Tem um super contundente aqui que é esse aqui, né? Harry Potter, né? Jogos Vorazes, mais recentemente. Sim. Então, isso... Inclusive, grandes adaptações, né? A gente tem, sim, essas adaptações presentes no cinema. Ela continua, tá? Sem dúvida. Mais alguma interação, Cabas? Pronto. Então, minha gente, eu vou ter que abrir esse protocolo aqui, que eu já fiz algumas vezes aqui com alguns convidados. Você vai ter que se comprometer a voltar aqui, porque ainda faltou muita coisa pra gente falar, né? Beleza. Agora você falou da lembrança, não tem mais parede para colocar prêmio, é um bom problema isso, né? Isso quer dizer que a nossa conversa foi produtiva e que as pessoas estão interagindo, e isso é a essência do que a gente está fazendo aqui. Então, já migrando para o Instagram, daqui a pouco, minha gente, eu queria, em nome de toda a equipe do BaiaCast, que é cabeça na direção da técnica, Bill como diretor-geral do programa, Prince Adamo na produção e Agito Gerais, Lilíbero, o cara faz tudo, já foi entrevistado, comenta, a enciclopédia, alguém fala assim, quando foi aquele ano daquele álbum, ele sabe, quem gravou guitarra naquela música, enfim. Então, em nome de toda essa equipe maravilhosa, Djalma, eu queria te agradecer de coração, sei que a gente realmente estabeleceu aqui uma conexão importantíssima nas nossas trajetórias e também das pessoas que estão à sua volta e que estão à minha volta também. Gratificado dessa forma, eu lhe agradeço mesmo, de coração, por você ter vindo, contanto que você se comprometa a voltar aqui uma hora dessa para poder a gente resenhar mais, que faltou muita coisa para a gente se falar. Eu me sinto honrado pelo convite, fiquei muito feliz mesmo pelo convite de estar aqui, tá falando sobre educação, tá falando sobre cultura, tá falando sobre esporte, esses são pilares em qualquer sociedade. É um tema que ele precisa, né, de visibilidade, e vocês do BaiaCast estão fazendo isso assim, de maneira brilhante, um time fantástico, uma estrutura maravilhosa, um carinho com que vocês me receberam. Eu é que agradeço a oportunidade de estar falando um pouco do meu trabalho, um pouquinho da minha vida e dividir um pouco com essas pessoas que estavam acompanhando aí. Quero agradecer a todo mundo que participou, tá, no chat, que deu essa contribuição para que a gente pudesse, né, enriquecer essa conversa. Então, satisfação enorme para vocês que acompanharam o BaiaCast. Aproveitem aí, sigam o canal do BaiaCast, ativa o sininho aí, tá, galera? É importante isso, sim, a gente valorizar, e a gente tá movimentando essa rede. Eu também peço aí quem puder acompanhar ali pelo Instagram e seguir, né, o BaiaCast no Instagram, para que vocês possam ter acesso a outras entrevistas, outros bate-papos também, e movimentar essa rede, tá? Sem dúvida. Vocês estão ouvindo pessoas daqui da terra de vocês falando sobre cultura, falando sobre arte, que
Nos dias de hoje ainda é mais importante. É importante a gente tá aquecendo um pouquinho nossa alma, nosso coração, nossa mente. Enquanto as coisas ainda não abrem, então a gente já tá movimentando essa cultura, essa rede, tá? Satisfação. Muito obrigado. E amanhã a gente segue com Nayara também, Nayara Falcão, que vai também falar tudo sobre esse universo do paraatletismo, também advogada, uma figura super nice também. E a gente fecha a semana na quinta com Adelmo Cazé, do mesmo jeito que a gente abriu com chave de ouro aqui, a gente vai fechar com chave de ouro com Adelmo Cazé. Então é isso, minha gente. O BaiaCast fica por aqui, a gente vai ficar no Insta também fazendo um sonzinho aqui, o nosso Insta que é no BaiaCast, e também comendo aqui o nosso Sampaio Sabores, que Opa! vamos que vamos. Muito obrigado, paz e luz, e até amanhã às 20 horas. Valeu!